Uma nova lei foi aprovada. Você sabe o que muda no seu seguro de vida e o que a sua empresa oferece aos colaboradores? A Lei 15040, Marco Legal de Seguros, moderniza o setor e traz novas regras claras para o mercado, impactando diretamente as contratações e renovações de seguro de vida. E agora, para explicar como essas mudanças afetam as contratações e renovações, convido agora nossos especialistas para detalhar um pouco os impactos do seguro de vida. Olá pessoal, sou Bruno Guaglianoni, diretor da BU de Vida aqui da Alper. Estou muito bem acompanhado com dois mestres do assunto de seguro de vida, Ramon Gomes, vice-presidente comercial da MetLife, e Antônio Marcos, nosso diretor comercial da BU de Vida. Para começar do básico, essa lei 15.040 é um novo marco legal de seguros. Mas até então, o que valia? O que muda agora? Conta um pouco para a gente, Ramon. Qual é o impacto para o seguro de vida? Bom, Bruno, prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Cara, essa mudança, no fim, está sendo criado um microsistema jurídico que vai reunir todas essas regras que antes estavam espalhadas em Código Civil, em algumas normativas, em algumas coisas da SUSEP. Ela está colocando isso debaixo de um único guarda-chuva, que é uma coisa extremamente positiva para o mercado, porque ela estabelece, inclusive, mais transparência, ela estabelece direitos e deveres tanto das seguradoras quanto dos segurados. Então, uma mudança extremamente importante que está acontecendo na nossa indústria. Ramon, que ótima sua colocação. De fato, eu também entendo que é uma caixa única, né? Traz todas, organiza todos esses montoeiras de informações, de regras, Código Civil numa caixa só. Isso é muito bom, porque a gente muitas vezes ficava perdido aonde buscar informações. Mas dentro desse conjunto, o que você acha que essa lei traz de mais importante com uma frase única? Eu acho que transparência, eu acho que esse é um negócio, acho que as regras, como eu falei, né, direitos e deveres, as coisas ficam um pouco mais, vamos dizer, explícitas. E eu acho que esse eu acho que é uma evolução. Claro que você tem ainda nessa transição que vai acontecer, muita coisa ainda precisa ser regulada, principalmente no lado do como, até para a gente não complicar mais, né? Mas eu acho que qualquer coisa que deixa muito mais claro o que é o nosso produto, o que as pessoas estão comprando, e acima de tudo, eu acho que isso almeja uma diminuição da judicialização. Sim. Eu acho que tudo isso é muito positivo, porque isso vai trazer vantagens para a indústria toda. Que ótimo. Antônio, sabemos que houve uma mudança séria no agravamento de risco. O que diz a lei sobre esse tópico? Veja bem, Bruno, o agravamento de risco, né? O nosso mercado já tinha algumas políticas sobre agravamento de risco. Nós não estamos trazendo aqui, de certa forma, uma coisa muito nova, né? Então, por exemplo, você tem agravamento de risco em função de condição de saúde na jornada e na renovação de um contrato. A mudança de atividade do segurado. Então, durante a vigência, nós tínhamos segurados que tinham mudanças de atividades e nós chegávamos numa situação de indenização, às vezes conflitante de análise de indenização. Hoje, nós temos algumas obrigatoriedades, né? Ou seja, a seguradora tem que trazer de forma mais explícita, nas condições gerais, informações sobre aquilo que agrava, a própria condição de saúde, que é um exame de uma análise de subscrição de contrato, que hoje nós tínhamos N quesitos, talvez nós tenhamos uma revisão desse processo todo, tanto de condições gerais quanto proposta de subscrição. Isso eu acho que vai ficar mais claro para o consumidor. É bem aquilo que o Ramon trouxe aqui. Eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente está trazendo com a nova lei é transparência. Acho que a palavra mágica, eu acho que se resume num todo, é uma transparência para o consumidor. E se a gente voltar mais atrás, né? Antes do Código Civil, 2002, 2003, nós tínhamos muito pouco controle de regras, né? Depois vem o Código Civil, traz algumas coisas que já começa a normatizar mais claro. E hoje, com essa nova lei de seguro, que é a condensação disso.
Agora, de fato, vai ter novas coisas, foi o que o Ramon trouxe. Nós teremos aí circulares complementares, regras do conselho, que a gente vai ter que, não digo adaptar, mas complementar, fazer o como, agir e fazer o processo. Tem alguma coisa, Ramon, que você queira acrescentar? Eu acho que essa parte do como é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados para os excessos, né? Sim, sim, De, sei lá, uma DPS, por exemplo, gigantesca, porque está todo mundo se protegendo em relação a isso. Mas, tirando isso, de novo, eu acho que é um movimento muito positivo no sentido de até mitigar coisas que estão impedindo o nosso crescimento, né? Sim. Eu acho que a gente, em alguns momentos, eu acho que todos os clausulados complexos e etc., né? As letras miúdas, se você for pensar, né? Que hoje 30% de quem aposta em bet está achando que está fazendo um investimento, de alguma forma a gente errou em alguma parte do caminho, né? Porque seguro de vida é um programa de planejamento financeiro, né? Então, assim, eu acho muito positivo, e a gente tem que, a 4 mãos, a 6 mãos, né? Corretores, seguradoras, a própria SUSEP, a gente precisa ir adaptando esses modelos para chegar num modelo que seja fluido, né? E sobre a questão da seguradora não poder mais cancelar o seguro, fazer o complemento, cobrar a diferença, como vocês veem? Esse é um tema importante, né? Eu acho que a gente tem que clarificar. Sempre foi uma obrigação do segurado explicitar coisas que agravam o risco, né? Isso, obviamente, gerou, às vezes por omissão ou por desconhecimento, isso acabou gerando muito litígio entre as seguradoras e os próprios segurados, né? Eu acho que, com todas essas mudanças que estão acontecendo, mesmo com essas mudanças, o que não muda é a necessidade ou a obrigatoriedade que o segurado tenha essa relação transparente com a seguradora, com qualquer coisa que venha a agravar o risco dele, né? Não é aqui um jogo de quem é mais esperto, né? Mas sim do segurado entender que uma pólice é precificada em cima de premissas, né? E essas premissas, caso elas se alterem, elas têm que ser informadas, né? Então eu acho que, porque isso tudo é muito mais saudável para o mercado, a partir do momento que você consegue precificar de uma forma mais precisa, você consegue fazer com que a mútua funcione melhor, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante, e que não é trivial fazer o cálculo que a gente está falando aqui, né? De alguém chega e coloca uma variável. Vou dar um exemplo, sei lá, eu viro um segurança que eu mudo de trabalho, eu vou ser agora um segurança armado que vai fazer escolta. Isso é um risco completamente diferente do que eu trabalhar numa seguradora, né? E obviamente que tudo isso vai ter que ser discutido, né? De como é que a gente vai olhando, vamos dizer, os manuais, os protocolos de precificação vis-à-vis uma mudança, por exemplo. Claro que eu estou usando aqui uma caricatura, mas eu acho que ela serve para ilustrar o que é uma comunicação de um agravo de risco que precisa ser precificado. Não, sem dúvida. Eu acho que isso deixa todo o nosso processo mais claro, tanto por parte da seguradora, quanto por parte do cliente do segurado, que faz uma proposta, né? Inclusive, o próprio Código Civil já trazia o artigo 767, 765, 766, que era exatamente omissões que o segurado trazia no momento que fazia uma proposta, que traz que ele perde os direitos a indenizações. Isso não é bom para nenhum de nós, Claro. do mercado. Claro. Então, se nós tivéssemos aí o papel do segurado,
né, que eu acho que o nosso papel como corretor é muito importante para que isso também venha com mais transparência para a seguradora. Eu acho que a gente melhora muito a precificação, os custos. Se você começar a não ter fraudes, eu sei que esse é um mundo utópico, né? Mas não ter fraude, a precificação é outra. Redução da judicialização, Redução da Esse ponto eu acho judicialização. Esse é o ponto fantástico. mais importante, né? Mas eu acho que vem tudo a melhorar no preço no decorrer do tempo, entendeu? E que eu acho que a gente deve pagar um preço na transição. Agora sim. A gente vai aprender um pouco, né? Sim, sim. De onde estão os limites, né? Onde estão os direitos e deveres, tal. Mas eu, de novo, eu vejo como positivo. Vai ser uma dor de crescimento. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ramon, aproveitando, eu vou levantar 3 pontos importantes. A lei também trouxe algumas novidades sobre estipulação e vínculo prévio, aceitação tácita, e capital segurado. O que mudou cada uma delas? Bom, primeiro, sobre estipulação e vínculo, né? Ela prevê que você só pode ser um estipulante quando você tem um vínculo prévio num seguro de vida coletivo, né? Caso contrário, ele vai ser enquadrado como individual. E que a gente sabe aqui que a precificação disso é completamente distinta, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a da aceitação tácita, aqui as seguradoras ganharam aqui um tempo extra, antes eram 15 dias, agora são 25, que caso a seguradora não se manifeste, o risco, a proposta está em vigência, está aceita. E o último, que é a de capital segurado, não mudou nada. Quer dizer, você pode contratar produtos similares na mesma seguradora ou em seguradoras distintas, com capitais e coberturas distintas, mas você pode ter essa composição, né? Então, basicamente, essas 3 regras são muito específicas, né? Elas vão um pouco mais no detalhe, mas elas são bastante específicas. Até acrescento sobre capital, que no caso de seguro de vida não existe limite de contratações. Você pode contratar quantos você puder adquirir. Diferente de um seguro de automóvel, Exatamente, por exemplo, era isso que eu ia entrar no detalhe. Quando a gente fala de bens móveis, essa regra é totalmente diferente. Eu não posso ter o mesmo seguro em 2 seguradoras, ao contrário dos seguros de pessoas. Só isso que eu queria acrescentar aí. Antônio, esse é um ponto importante para a gente, hein? Agora, com essa nova legislação. O papel do corretor de seguros, da consultoria. Agora ele precisa ser mais consultivo, né? Precisa interpretar cláusulas, precisa antecipar riscos, ele precisa prever algo que antes não era feito. O que você vê? Veja, Bruno, eu entendo. Todo mercado tem coisas boas e coisas ruins. Aqui na Alper, por exemplo, nós não tínhamos esse problema. Obviamente, nós fazemos um papel de ordem consultiva, nós fazemos um papel de interpretação de cláusula para melhor apoiar o nosso cliente, né? Então, eu não vejo aí que neste ponto, para nós, temos grandes problemas, mas de fato o consumidor precisa de mais amparo e o mercado vem aqui, o legislador vem aqui e diz: olha, o corretor de seguros também tem a obrigação de dar esse amparo consultivo, porque tem muitos, infelizmente, que às vezes não atende a contento. Então, eu acho que essa é um principal benefício, comunicação, né? E depois tem até um próximo bloco aqui que a gente vai falar um pouquinho mais desse tema e se prolongar um pouco. Mas eu vejo aqui como um papel principal, de fato, é ser um consultivo, interpretar cláusula, ser de fato aquele papel que o corretor precisa ter e desenvolver, desempenhar perante o seu cliente. Eu acho que isso aqui, a nova regra diz exatamente isso que a gente precisa fazer, e no próximo bloco a gente vai falar até dos tempos, prazos que a gente precisa fazer isso. Que vai dar uma maior visibilidade aos corretores. Lógico, sem dúvida, né? Até pergunto até ao Ramon. Ramon, vocês têm alguma dificuldade nisso, onde você, quanto companhia, precisa ter uma equipe mais preparada para suportar essa deficiência que o mercado de corretor de seguros, infelizmente, em alguns ocorre? Eu acho que o nível de exigência ele é crescente, né? Sim, sim. Então,
Uma proposta de valor da companhia é que a gente é especialista nisso, então a gente não pode ali ter meia informação, meias verdades ou coisas desse tipo. Então, Sim. a gente realmente tem uma demanda e gasta muito tempo, investe muito tempo no sentido de qualificação, né? Se você olhar praticamente tudo que a gente faz, né? Ele é voltado, ele tem o objetivo de qualificação do nosso canal de distribuição, que são os corretores. Agora, o nível de exigência, ainda mais agora, né? Quer dizer, as empresas vão começar a cobrar dos corretores, né? Sim. Vamos dizer, um pouco mais de iniciativa ou de didática sobre o que está mudando, né? Então, eu acho que o nível de exigência aumenta e isso, obviamente, para as seguradoras aumenta de forma dramática a exigência que a gente tem do nosso pessoal em ensinar, instruir e qualificar, né? Não, concordo com você aqui também. Nós temos uma academia, vamos chamar assim, né? Uma equipe de gestão, de fato, treinando, preparando a equipe para ir para a rua, para estar bem qualificado para fazer isso. Né? Eu acho que é importante isso aí. Ramon, agora o momento mais sensível do seguro de vida. Sinistro. Né? O que muda na prática? Né? As empresas precisam estar mais atentas. O que muda no momento do acionamento do sinistro? A gente tinha um processo, né? Já existia um prazo de 30 dias, mas era um prazo de 30 dias que pressupunha a finalização da entrega de documentos. Isso, você podia ir solicitando documentos adicionais e isso, o tempo voltava a contar novamente os 30 dias. Né? Isso, em alguma monta, trazia um prejuízo para o lado do segurado, de uma espera, às vezes, que ele não entendia como razoável. Do lado das seguradoras, carecia talvez uma organização da gente fazer as solicitações de uma vez, e essa é a principal mudança, né? Quer dizer, primeiro precisa ficar claro na hora do sinistro quais são os documentos que podem ser exigidos, e a segunda coisa é que esse prazo de 30 dias, ele doravante quando a gente pede um documento, esse documento vai parar o cronômetro até que ele seja recebido. Quando ele for recebido, ele volta a contar, mas ele volta com o acumulado. Né? Isso vai poder acontecer 2 vezes. O que eu acho que fica de um alerta importante aí, né? Principalmente para os responsáveis pela abertura de sinistro, sejam eles corretores ou as empresas ou o próprio segurado, que a demora no envio desse documento vai acabar acarretando um prazo maior do que isso, mas eu acho que ele deixa, essa regra deixa, e é o maior impacto, tá, nas seguradoras, além de olhar clausulado e etc., é realmente garantir que as operações de sinistro vão conseguir rodar nas exceções dentro dessa regra, porque a maioria a gente já tem até sinistro pago em 24 horas, né? Então, como eu disse, né, quer dizer, faz parte da proposta de valor do que a gente faz, ter uma especialidade na entrega, na experiência que o cliente nosso está tendo. Mas, para as exceções, eu acho que normatiza para o mercado de uma forma muito mais clara, muito mais direta e regrada. A lei entra em vigor agora na segunda quinzena de dezembro de 25. E, Antônio, me fala um pouco mais desse período de transição, porque, como a gente comentou mais cedo, é uma área cinzenta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o que pode melhorar, o que pode piorar, né? Ô Bruno, eu entendo que muitas águas vão rolar ainda. Por quê? Chega a lei, entra, mas nós temos um órgão regulador, o nosso mercado é regulado, é normatizado pela SUSEP. Então virão, a partir daqui, circulares, virão regulamentos, resoluções. Então, a partir daí que a gente vai dizer como que nós vamos trabalhar. Obviamente, tanto o mercado, a seguradora, os corretores já estão se preparando para isso. Mas eu acho que vai vir coisas complementares. Eu não digo que viria coisas novas, mas viriam coisas complementares regulamentando determinados processos.
Eu acho que aí vai atender o que o Ramon coloca aqui, o como nós vamos fazer determinadas coisas. Então, eu acho que essa fase é muito importante. Nós temos duas situações. Os contratos vigentes não se alteram, estariam sobre a regra anterior. Os novos contratos a partir da segunda quinzena vai entrar naturalmente sobre a regra da nova regulamentação da Lei 15.040. Né? Mas virão também circulares, resoluções daqui para frente para que oriente o nosso mercado, oriente as seguradoras, oriente os corretores de como fazer. Eu acho que o mais importante que a gente tem de tudo isso é entender qual o objetivo do legislador quando vai para esta lei. É tentar proteger ao máximo o consumidor. Só precisamos tomar muito cuidado para que a gente tenha também medidas justas. Eu acho que vem a SUSEP para achar esse caminho para nós todos. Eu acho que é um grande marco, é bem aquilo que você falou no início aí, é o grande marco do seguro. Condensa tudo e bola para frente. Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu acho que o próprio consumidor também ganha, não só pela transparência. Muito mais consumidor, né? Exatamente, não só pela transparência. Eu acho que ele ganha também, ao longo do decorrer do tempo, na precificação. Eu acho que tudo vai melhorar. É uma questão só de tempo. É. E eu acho que você tocou no ponto, né? Esse momento agora é importante para que a gente não crie um problema, né? Quer dizer, todo mundo imbuído desse objetivo de ter, e claramente, né, uma legislação que protege de uma forma importante o consumidor final, mas também estabelece claramente quais são os deveres desse consumidor. Mas toda essa parte do como ela é muito importante para a gente não gerar judicialização, processos que acabem encarecendo o processo ao invés de torná-lo mais barato, que tornem o processo menos fluido, né? Eu acho que esse é a gente estava falando aqui de uma declaração de saúde gigantesca, que se a gente não tomar cuidado, isso... Uma DPS sem fim. Uma DPS sem fim, né? E que a gente estava indo no outro caminho, né? De uma simplificação brutal disso. Então, mas isso são as sístoles e diástoles, né? Isso aí. Sim, a gente vai mexendo e tentando encontrar aí o caminho mais fluido, porque eu acho que o que é importante é que as pessoas tenham acesso a seguro e, acima de tudo, uma visão de uma segurança jurídica, uma visão de uma solidez da indústria e até de imagem, né? Que eu acho que é muito importante. Falando sobre a Alper nesse novo cenário, Antônio, o que a gente está fazendo de diferente? Como é que a gente está apoiando os clientes? Nosso time está pronto? Bem, Bruno, a Alper eu acho que está um ponto à frente, né? Nós temos aqui uma equipe técnica altamente qualificada, uma estrutura de treinamento que tem poucas empresas no mercado com a capacidade que nós temos de treinar a equipe. Nós temos uma equipe de marketing altamente qualificada, nós temos uma equipe de gestão, nossa BU de vida, modéstia à parte, é fantástica. Nós estamos crescendo galopantemente, uma palavra meio complexa, né? Mas vem muito bem, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para se dar muito bem e com essa equipe cada dia melhor. A companhia vem crescendo organicamente, por aquisições, ela vem a todo vapor. Nós seremos a primeira, como o nosso CEO diz, o Marcos Couto, nós seremos a primeira corretora em pouco tempo. Pode contar com isso. E contando com a ajuda dos nossos amigos e parceiros, a gente conseguiu tratar esse assunto de letra. Queria um agradecimento pessoal a você, Ramon. Foi um prazer enorme te ver, te reencontrar aqui. Desculpa a sabatina, mas eu acho que faz parte a gente tirar algumas dúvidas do mercado. Antônio, ilustre como sempre. Obrigado. Pessoal, dúvidas, por favor, digite aí nos comentários. Nosso time comercial de relacionamento jurídico, marketing, compliance está aqui para nos auxiliar. Nossa BU de vida é super bem preparada, as operações tudo bem organizado. Então, qualquer dúvida, mande comentários. E muito obrigado. Obrigado, Ramon. Obrigado, Antônio.